Canal Meu Tricolor chegando neste domingo para poder falar de Fluminense. E se tem uma coisa que eu quero te pedir neste dia, é para que você fique comigo até o final desse vídeo e deixe a tua opinião, porque a tua participação ela é muito especial aqui no canal Meu Tricolor. Depois da vinheta, vamos fazer um vídeo aqui, um bate-papo bem bacana. Solta a vinheta aí. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Domingo chuvoso no Rio de Janeiro, vou soltar esse vídeo agora na parte da tarde. Quero desejar a você um domingo tranquilo, abençoado e maravilhoso. Dia 24 e que saudade, né, de poder assistir o nosso Flusão jogar. Mas é parada de data FIFA, o que a gente tem que fazer é treinar, trabalhar bastante para poder voltar firme e forte no dia 3 de abril. Eu quero abrir esse vídeo falando a respeito de um veto da Conmebol Libertadores com relação ao campo do Colo-Colo. Que campo é esse? Monumental Davi Alejandro, né? Esse é o campo lá do Colo-Colo do Chile. E o porquê que esse campo ele está vetado pela Conmebol? Devido ao estado péssimo, bem ruim do seu gramado. E aí, o Colo-Colo, ele provavelmente vai perder alguns mandos de campo devido ao estádio ruim. Não pode jogar com gramado ruim. E o jogo entre ele e o Fluminense é no dia 9 de maio. 9 de maio, provavelmente esse jogo será redirecionado para outros estádios. 2 estádios correm por fora para poder o Colo-Colo mandar esses jogos lá no Chile. Tá? Já vou te falar quais são eles. Só que até o dia 9 de maio, a gente tem praticamente aí um mês e quase uns 15 dias para poder o gramado ser tratado e voltar a ter condições de receber um jogo de futebol. Caso não ocorra durante todo esse tempo e o veto seja mantido, 2 estádios irão receber a partida entre Colo-Colo e Fluminense. E o primeiro estádio é o Estádio Nacional, que também fica lá na capital do Chile, tá? Tem capacidade para 47 mil torcedores e é um estádio muito maior para poder assim, receber um aporte de torcedores, tanto de Colo-Colo quanto de Fluminense. Vou colocar a foto para você aí agora, tá bom? E o outro estádio, já muito mais acanhado, é o Estádio Santa Laura, que fica em Santiago também, na capital. Esse já com aproximadamente 20 mil, né, torcedores, uma capacidade de 20 mil torcedores. Esse campo é do União Espanhola. Vou colocar para você a foto aí também. Então é isso. Queria estar passando para você nesse início de vídeo que hoje o estádio, sabe, monumental Davi Alejandro tá vetado pela Conmebol. Hoje não tem condições do Chile, do Colo-Colo do Chile mandar um jogo lá. Se isso se perdurar até o início da Libertadores, o Colo-Colo vai ter que jogar ou no Nacional ou lá no estado do União Espanhola, que é o Santa Laura. Beleza? Agora eu quero pedir o carinho todo especial do teu like, se você puder me ajudar. Para você que está me vendo e não é um inscrito, se inscreva no canal. Dia 27 a gente completa 1 ano e eu queria muito que você se inscrevesse nesse canal para poder a gente chegar bem perto dessa meta aí de 10 mil inscritos. Então a tua parceria, a tua chegada, ela além de ser muito bem-vinda, ela é muito importante para o nosso crescimento, beleza? Ativa o sino para não perder nenhum vídeo, comenta e no final, se você puder, compartilha com outros tricolores, beleza? Segunda notícia desse vídeo, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. O jogo de ontem da seleção brasileira, vencida lá em Wembley, né, por 1-0, gol de Endrick. Fez o gol lá no segundo tempo, né? Uma partida que eu achei boa da seleção brasileira, entendeu? Não foi aquela partida aonde o Brasil tomou a rédea da partida, não. Foi um jogo aonde o Brasil, ele jogou, né, quando a Inglaterra estava sem a bola. Então a Inglaterra sem a bola, o Brasil joga. Agora com a Inglaterra com a bola, o Brasil era só ajuste forte na marcação. E uma coisa me chamou a atenção, que eu quero falar aqui agora.
O Brasil fez 6 alterações. E nessas 6 trocas não entrou o André. E eu pensei comigo, que oportunidade maravilhosa seria do Brasil dar uma oportunidade para o André, porque tá toda a Inglaterra, né? Toda a Inglaterra assistindo o Brasil enfrentar esse amistoso, e seria uma possibilidade muito grande do André ser visto por todos os clubes europeus. Isso não aconteceu. Será que vai acontecer na próxima terça-feira, diante da Espanha? Nós também não sabemos. Fato é, quem jogou ontem foi o João Gomes e fez uma partida muito boa, né? O que basicamente mantém ele como titular na semana que vem. Foi uma escolha do técnico Dorival e o Dorival optou por deixar o André na reserva e jogou com o João Gomes. E aí a gente pode se dizer, né? Só porque o cara joga no futebol inglês, né? Que é a Premier League, ele já saiu na frente do André, e o André, pra mim, na minha opinião, é melhor do que o João Gomes, entendeu? Só que o João Gomes, ele tem algumas outras características, por exemplo, de chegar mais na frente e finalizar. O André já de fazer fazer um jogo forte, bem mais cadenciado de marcação no meio-campo, tá bom? Então, assim, vamos aguardar para ver se na terça-feira o André possa ter oportunidade diante da Espanha, lá no Santiago Bernabéu, que é o segundo amistoso da seleção brasileira nesse período de data FIFA, tá? Mas a seleção fez um jogo bom, tá? Não jogou brilhantemente, mas fez um jogo bom contra a seleção inglesa, uma seleção realmente muito forte, cheia de talentos, e conseguiu vencer. E aí eu quero pular aqui agora para o segundo tópico, que é o quê? Que é a entrevista do Danilo, cara. O Danilo, após o Brasil ter vencido o jogo, foi perguntado, né, sobre o que foi de mais relevante nesse início de trabalho do Dorival, né? E aí, a pergunta foi sobre isso mesmo. Começo do trabalho do Dorival. O que você tem a dizer? E ele disse exatamente isso que eu vou te falar aqui agora, ó. O futebol, às vezes, é fazer aquilo que já tem inventado. Digamos assim, eu sou a favor de tudo no futebol, mas acho que essa seleção precisa de um pouco de organização, e dentro dessa organização é que os jogadores tenham a liberdade, e é o que eu costumo falar sempre, né? E aí ele segue. Então, para ele, Danilo, o Dorival organizou, pôs cada um no seu lugarzinho e acha que foi importante. O fato de ele ter organizado, colocar cada um no seu lugar, isso foi importante. E aí o que acontece? Uma declaração que a gente pode olhar com os dois lados, tá? É uma declaração justa? É uma declaração justa. Só que, pra mim também, é uma declaração onde ele acaba, sabe, meio que alfinetando o último trabalho. E aí o que acontece? A gente só vai saber como que a seleção estava jogando com o Fernando Diniz se o Fernando Diniz vier aí falar. Porque todo mundo fala que o Fernando Diniz pega um e coloca em cada ponta, né? Só que é o seguinte, se os jogadores não comprarem um barulho, não comprarem uma ideia daquele jeito de jogo, simplesmente eles não vão dar o máximo. Isso é a regra do futebol. O que eu vi ontem foi que todos estavam unidos por um propósito. Vamos fazer de tudo para poder ganhar essa partida. E conseguiram ganhar a partida. Mas todos chegaram a essa conclusão. E com o Fernando Diniz, eu já acho que já não quiseram dar tanta ênfase a esse trabalho do Fernando Diniz, que é importante dizer, é um trabalho que tem tudo para dar certo, mas que para uma seleção brasileira você tem que ter tempo. Você tem que ter tempo. Hoje, nós, né, torcedores do Fluminense, somos bicampeões do campeonato carioca, somos o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Recopa. Isso foi da noite para o dia? É claro que não. Teve que um trabalho ser implementado com o tempo. E hoje a gente colhe os frutos. E isso também, sabe, nos dá um pouco de meio que confiança no projeto, no trabalho, para seguir ganhando. Ah, Fagner, não ganhamos o Carioca. Gente, não vai dar para ganhar tudo. Entendeu? O time voltou mal. O time, quando volta de férias, volta com uma intenção de conquistar um troféu, a Recopa. E o que acontece? Conquistou. Ah, mas não jogou muito. Isso aí é uma outra coisa.
sabe? O jogar bonito, jogar muito. Não, o importante é você jogar para poder vencer. E foi o que o Fluminense fez. Precisava de 2-0. Foi lá e fez os 2-0. Então, assim, achei a declaração dele, sabe, desnecessária. Ele, como profissional do futebol, deveria ter respeito ao Fernando Diniz, que foi o último treinador, e falar de um outro jeito, sabe, de uma outra forma. Então, assim, vai ter quem acha que ele não foi desrespeitoso com o Fernando Diniz e vai ter os que acham que realmente ele foi, sim, desrespeitoso. Quando ele fala que o Dorival organizou. Quando ele fala que o Dorival organizou, significa que o Diniz desorganizou a seleção toda. E não foi isso que aconteceu. Simplesmente, o nosso Brasil, ele é muito de resultado. O cara não venceu um jogo, 2 jogos, 3 jogos, ele não presta mais. Aí eu te apresento 3 troféus. O bi do Carioca, o da Libertadores e o da Recopa. Aí você vê o troféu e fala que o cara não presta? Eu não vejo dessa forma. Eu só vejo que, para um projeto funcionar, quem está inserido nesse projeto tem que comprar o barulho e tem que abraçar. Essa é a minha opinião. Então essa fala do Danilo, ela poderia vir de um outro jeito. A seleção brasileira precisava dessa vitória e nós fizemos de tudo para poder conseguir, né? Agora com a chegada do Dorival, a gente vai tentar fazer sempre o melhor, como a gente fazia com o Fernando Diniz. Você não pode dar uma declaração como essa? Na minha opinião, pode. Você mostra profissionalismo e mostra também sabedoria em você não querer queimar, né? Pra mim foi isso, meio que quis queimar o Fernando Diniz no projeto antes do Dorival. Mas queria ouvir a tua opinião. Você acha que tá tudo bem? Ele foi bem? Comenta aqui embaixo. Se você acha também que ele deu uma alfinetada, você pode comentar aqui embaixo. Mas vida que segue. Fernando Diniz não vai nem ficar mais rico, nem mais pobre, e nem melhor e nem pior depois de uma declaração como essa. Vida que segue. Fernando Diniz passou na seleção. Eu, como tricolor, acho que o trabalho não foi bom. Mas não foi bom porque o tempo é curto. Se desse tempo, talvez o trabalho poderia ser outro, entendeu? Como talvez poderia também não ser. Essa é a grande verdade. A gente só vai saber do resultado se você deixar o trabalho fluir e acontecer. Estamos vendo o resultado no Fluminense. Talvez a gente viria na seleção brasileira também, né? Ou não. Última informação desse vídeo aqui para poder a gente finalizar. A Betano, ela é a nossa atual patrocinadora. E segundo o que o Fluminense foi conquistando agora por último, fez com que o Fluminense sentasse com a Betano e desse uma prioridade para uma valorização na questão do investimento que a Betano tem com o Fluminense, devido às conquistas, tá? E outra coisa, eu até acredito que isso seja parte dentro do contrato. Como a gente não tem, né, essa liberdade para poder conhecer o contrato, mas eu acredito que seja isso. O Fluminense sentou e pediu uma valorização X para a Betano. O que a Betano disse é o seguinte: eu vou pensar. Só que o Fluminense falou o seguinte também: tem empresas que estão me procurando, né? E uma dessas empresas com um potencial muito grande é a Superbet, que patrocina o São Paulo hoje. Então, segundo o jornalista Vitor Lessa, as tratativas, as negociações estavam praticamente tudo definidas entre Fluminense e Superbet, apenas esperando um retorno da Betano, porque a Betano ela tem a prioridade, ela tem a preferência de cobrir aquilo que o Fluminense quer e ela de se manter no futebol, né, à frente do patrocínio master do Fluminense. E o que aconteceu? O Fluminense lançou sexta-feira a sua nova camisa, a branca, e a Betano foi estampada no uniforme. E a gente pensa assim, cara, acabou o Carioca. Em caso de uma rescisão contratual, a Superbet assume já em abril, a partir de abril. Só que a Betano no final agora, né, dia 22, lança a camisa e ela sai no patrocinador master. O que me leva a entender assim, cara, cadê a Superbet? É claro que não ia botar a Superbet porque o contrato ainda está em vigência, né? E eu até pensei, bom, saiu a Betano porque justamente o contrato está em vigência. Então essa vai ser vendida com a Betano, respeitando o contrato, e a partir de abril rompe-se o contrato e aí a partir dali começa a estampar a nova marca, que é a Superbet. E aí o que aconteceu ontem? A Betano fechou um acordo milionário com o Aston Villa da Inglaterra, no valor de 40 milhões de libras. Isso em reais, convertido, dá 250 milhões de reais por 2 anos. Divide isso, 125 milhões por ano.
um acordo de 2 anos aí com o Aston Villa. E aí eu pergunto, meu irmão, Betano apareceu na camisa. Betano tem a prioridade da renovação. Betano agora fecha um patrocínio gigante com o Aston Villa. Não é comparando, né? O Aston Villa joga na Premier League, o Fluminense joga aqui no Campeonato Brasileiro, né? No futebol nacional do Brasil. Mas será, cara, que a Betano vai sair e vai entrar Superbet? Ou será que com esse aporte que a Betano está fazendo com a Aston Villa, ela também tem essa empresa, uma empresa grega de apostas esportivas, ela tem capacidade de chegar e cobrir o que o Fluminense quer? A grande verdade é que fica um ponto de interrogação. Como é que vai se, finalizar essa história? Mas o canal Meu Tricolor vai estar aqui sempre pronto, acompanhando todas as notícias para poder trazer para vocês as atualizações, beleza? Queria deixar você nesse domingo, nessa tarde, com esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você puder, deixa o teu like, se inscreva no canal. Conto muito com o teu carinho e o teu apoio é importantíssimo. E olha, não deixa de anotar na tua agenda. Dia 27, às 19 horas, a nossa live comemorativa de 1 ano. Quero muito a tua presença comigo, do início ao fim desse dia especial. Tamo junto. Saudações tricolores. Excelente domingo.